Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sumi aqui, confesso, peço desculpa pra vocês por ter sumido um pouquinho, mas a ansiedade bateu e bateu forte. Mas voltei, sumi um pouquinho, mas não paramos, né? Tava naquele dilema lá, faça nem que seja pouco, mas faça. E assim estava eu, né, fazendo pouquinhos e pouquinhos, né? Fiz algumas toucas, fiz algumas boinas e cá estamos, gente. Ignorem aí, vocês estão vendo que tá batendo bastante solzinho aqui. Vou tentar mudar a posição aqui, mas eu tô aqui no sofá. E aqui não tem jeito, né? Vai bater aí uma claridade pra vocês. Mas, finalmente voltei aqui pra falar com vocês. E o que aconteceu? Ai, gente, esse cabelo tá me irritando. Finalizamos! Ai, gente, aquele tapetes, quanto tempo pra finalizar? E ele me bateu uma ansiedade. Pensa numa ansiedade que ele me bateu. Eu acho que da última vez eu mostrei esses aqui pra vocês, né? Ó, vou mostrar de novo porque eles estão aqui que eu tava fazendo uns arrematezinhos. Eu tinha mostrado esses, né? Eu creio que todos esses eu mostrei no último vídeo. Creio eu. Se eu tiver enganada, vocês me falem. E aí, pessoal, quem tá acompanhando? Então, por isso que eu tô mostrando rápido, tá, gente? Porque esses daqui foram os últimos, só pra gente relembrar. Foram os últimos que eu tinha mostrado pra vocês, né? E aí, o que aconteceu? Eu parei de fazer. E o intuito era fazer 9, né? 9 par. Que eu me lembrei isso. No final desse vídeo, eu vou deixar passando todos os que eu fiz pra vocês. Todos, tá bom? Desde o primeiro vídeo até agora, tá? Mas eu creio que era 9 par, porque era 7, um eu já tava fazendo e um eu agreguei. Isso. O meu intuito era fazer 7 e mostrar pra vocês numa produção. Só que, gente, eu descobri que eu não posso trabalhar pra produção. Não posso. Eu não consigo trabalhar pra produção, porque eu já sofro de ansiedade. Então, quando eu começo a fazer a mesma produção, mesmas peças iguais, me dá um desânimo, um enjoo, começa a dar ansiedade, aí eu vou parando, vou estacionando, vou parando de produzir. E não pode, né, gente? Não podemos parar de produzir porque precisamos. Mas vamos lá pro que interessa. Eu finalizei. Gente, vocês lembram qual que foi? Esse aqui. Vocês lembram que eu falei esse aqui era o que eu tava agregando? Lembram que eu fiz esse? E aí, o que aconteceu? O intuito meu era fazer um parzinho assim. Um parzinho assim, com esse bico, ó, essa combinação. E aí, o que aconteceu? Quando eu fui fazer o segundo, a linha, porque vocês sabem que eu tô trabalhando com as sobras, a linha me deixou na mão, né, gente? Porque crocheteira que não passa esse perrengue não é crocheteira. E a perguntinha de hoje vai ser o quê? Quem aí já passou perrengue quando tava usando as sobras, achando que ia dar e quando chegava no final não dava? Me responde aí, gente, se vocês já passaram por esse perrengue. Eu passo toda hora, porque eu não tenho paciência pra pesar. Confesso, não tenho paciência pra pesar. Então, esses perrengues você já sabe que eu sofro, né? E aí, quando eu fui fazer esse aqui, não deu. Simplesmente faltou pra última carreira, gente. Mas faltou só pra essa parte aqui, ó. Só pra essa parte, vocês acreditam? Eu fiz, desmanchei e fiz de novo, né, gente? E aí, o que acontece? Perrengue, sempre perrengue. Aconteceu novamente. Ai, meu Deus. Gente, eu fiz esse. Esse aqui vocês ainda não tinham visto, hein? Finalizei hoje. Ó. Fiz esse. Tá vendo? Perfeito, né, gente? Usei amarelo, azul, uma carreirinha de rosa. Tá bom? Tá estourando um pouquinho, mas é quase esse aí, ó. Quase esse tom que tá aparecendo aí pra vocês. Tá bom? Olha, gente, esse mesclado aqui do meio. Maravilhoso, né? Uma perolazinha meio que azul, meio um azulado meio que esverdeado, sabe? Tá mais ou menos entre azul e meio verde. Então, e aí o que me aconteceu? Era pra ser um par. Era pra ser um par. Mas o amarelo decidiu me abandonar. O amarelo decidiu me abandonar. Ai, gente, achei uns arremates aqui.
Deixa eu já tirar, gente. Deixa eu já tirar esses arremates que ficou pra frente, porque os que estavam pra trás, eu já tirei todos. Que eu já estava arrematando pra eu já postar, né, gente? Porque não dá pra ficar sem postar, né? E aí, como eu tava falando, dos perrengues da crocheteira, que jurava que a linha ia dar, o amarelo simplesmente me deixou na mão. E aí, eu finalizei com essa outra combinação de azul. E o que era pra ser um parzinho, virou tapetinhos avulso. Gente, mas olha... Gente, ficou tudo 100%, a pérola igual, tudo igual. Só a última carreira, porque o amarelo decidiu me abandonar. Ai, gente, não sei o que eu faço mais com essas linhas. Como o amarelo me abandonou, ficou assim. E aí, o que era pra ser um par, virou tapetinhos avulsos. Gente, olha. Mas eu tentei, gente. Tentei, vim aqui gravar vlog pra vocês de produção, mas, gente, comigo não vai rolar. Não vai rolar. E o último finalizado foi esse lindão aqui, gente, olha. Verde com cinza. Aí, ó, uma pérola bem cinzinha. Lindas e perfeitas. E esse aqui fez o parzinho, tá? Ó. Igualzinho, tá? Perfeito. E foi isso, gente. Aqui acabou aquela produção dos 7 pares de tapete, que era 7, e acabou sendo 5 pares de tapete, porque 2 par não deu pra finalizar com a mesma linha e acabou virando 4 tapetinhos avulsos. O perrengue da demora pra gravar e ainda saiu esse modelinho aqui, gente, ó. Tem um avulso aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Ó, eu ainda ia fazer esse modelinho aqui, gente, peguei esse modelinho aqui pra colocar nas sobrinhas. Mas, o que me aconteceu? Desanimei, gente, desanimei geral. E é isso, gente. Essa foi a produção dos parzinhos de tapete. Me falem aí, gente, qual que vocês mais gostaram. Por favor, comentem aí pra dar uma animadinha aqui pra amiga. Porque a amiga tava tão animada com o canal, mas eu vi que começou a cair as visualizações. Aí comecei a desanimar, sabe? Comecei a parar de produzir. Gente, pra vocês terem uma noção como foi grande o desânimo. Eu parei de anotar as minhas produções, vocês acreditam? E agora eu não sei onde que eu parei, não sei onde que eu tava. E aí falei, ai, não vou mais anotar a produção esse ano. Então não vai ter mais vídeo pra vocês esse ano de produção do mês. Porque eu desanimei de anotar, então já não lembro onde que eu parei, não sei mais o que eu anotei, o que eu não anotei. E é isso aí, né, gente? Mas vamos lá, levantar a cabeça e se erguer. Pensei que eu iria monetizar o canal esse ano, mas... Gente, tá difícil as visualizações, hein? Tá difícil, amigos e amigas, vocês estão abandonando a crocheteira aqui. Que precisa da ajuda de vocês. Mas... esse foi o vídeo, gente. Por favor, fiquem até o final. Olhem. O celular, como sempre, decidiu parar de gravar. Olhem todos os parzinhos que a amiga aqui vai deixar aí pra vocês, tá bom? E esse foi o vídeo de hoje. E deixem, gente, por favorzinho aí no comentário qual foi a combinação que vocês mais gostaram, tá bom? Beijinhos, tchau, tchau. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Meus amores, aqui tá com vocês os tapetinhos, tá bom? Todos finalizadinhos, graças a Deus demorou, mas saiu, Deus é fiel, né? E foram ao todo 7 pares de tapete, tá? E 4 tapetes avulso. O último veio de brinde, né? Mas foi essa a produção. Gente, falem aí pra amiga aqui de vocês qual desses ficou mais bonito.